Vamos lá. Aula 4, para eu liberar vocês para o sábado de vocês, tá? Por que eu tô dando essa aula na sequência da aula de ciático, né? O tema da aula parece uma coisa assim, estética, né? De bumbum achatado. Ah, eu quero melhorar o formato do meu bumbum. Quem não quer, né, gente? Não seremos hipócritas, principalmente as mulheres. A gente quer ficar com o bumbum bonitinho, né? Um pouco mais redondinho, né? Melhorar é sempre bom. Eu não sou hipócrita, eu me preocupo muito com a estética. Mas a estética ela não pode anteceder a função. Se eu tenho um ciático ruim, inflamando toda hora, um problema de coluna, você não vai conseguir treinar o bumbum do jeito certo. Você precisa estabilizar o seu quadro, sua postura, descomprimir o teu nervo ciático, alongar teu pirifórmio, fazer todas essas coisas que eu comentei para conseguir treinar com eficiência e cada vez evoluir mais nos treinos de glúteo. Inclusive a aula 1 e 2 também, todo o conteúdo que eu passei lá, vocês vão ver que estão ligados com essa questão do treino do glúteo. Tem gente que me perguntou aonde estão as aulas. Vocês vão receber depois, mas eu não sei quando eu vou liberar um replay, tá? Só que assim, o replay ele vai ficar por muito pouco tempo, não sei quando que eu vou liberar, ainda preciso ver. E eu não vou ter, quem participar ao vivo tá participando do sorteio, tá? Do meu método. E quem assistir depois não vai conseguir, tá? Então lembrem disso. Bom, tem uma foto simpática de um bumbum achatado aqui, né? Esse é o caso de vocês. Então, vamos lá. Prazer, eu sou o glúteo. Então, eu tenho aqui alguns videozinhos simpáticos mostrando que nós temos 3 músculos que compõem o glúteo como um todo, tá? É um grupo de músculos. Então, esse primeiro aqui é o glúteo máximo, é o maior músculo, a maior parte do bumbum, essa parte posterior aqui, tá vendo? Essa parte vermelhinha é o glúteo máximo. Quais são as principais funções do glúteo máximo? Ele faz a extensão do quadril. Então, ó, no vídeo vai aparecer para vocês. Ó, isso é um movimento de extensão de quadril, tá bom? Já vou dar a letra aqui, ó, isso também, ó. Quando a gente agacha e quando a gente volta, a gente tá fazendo uma extensão de quadril. Então, eu já vou dar uma letra para vocês aqui, ó. Olha só, para eu conseguir treinar o glúteo máximo, deixa eu pôr aqui. Ó, parei aqui. Tuque, pausa. Eu preciso conseguir, com os meus músculos do core, estabilizar a minha coluna. Isso aqui tem que ficar paradinho para isso aqui mexer, tá, gente? Se isso daqui não está forte o suficiente, esquece, a gente não vai conseguir pôr carga no bumbum, tá bom? Seja carga peso do próprio corpo, seja uma caneleira, o que você quiser, tá? Então eu costumo dizer que lombar e glúteo a gente não separa nunca. Assim, o conceito, um tá sempre ajudando o outro, um estabiliza para o outro mexer, como várias outras coisas no corpo, tá? Mas o assunto agora é esse. Esse cara aqui do meio, esse vídeo é um pouquinho maior, é o glúteo médio, tá bom? Ele parece um leque, assim, ele fica aqui na lateral do bumbum, na lateral do quadril, tá? Ele tem várias funções, então ele ajuda na rotação interna e na rotação externa da nossa perna, tá bom? Porque a nossa perna, ela vira assim, né? Ela abre pro lado, fecha, ela vai pra frente, pra trás, ela roda pra dentro, pra fora. Então, olha só, o glúteo médio ele faz isso. E o glúteo médio, ele é um importantíssimo músculo estabilizador do quadril e da coluna. Olha só, se você tem um glúteo médio, deixa eu voltar aqui. Se você tem um glúteo médio fraco, olha o que acontece com a sua postura. Uma das coisas que pode acontecer, tá? Isso eu tô mostrando no quadril e isso vai ter uma consequência para a nossa coluna, né? Já perceberam que isso aqui é um prato cheio para você ter uma escoliose, que é o deslocamento lateral, né? O desalinhamento lateral da coluna? Então, pode ser que seja um problema no glúteo aqui, tá? Eu também posso ter problemas lá para baixo no joelho, mas depois a gente fala sobre isso. Então, esse é o glúteo médio. E esse aqui, lá por dentro, é o glúteo mínimo, tá? As principais funções dele, ó, ele ajuda na rotação para dentro do quadril, ajuda, ó, rotação para dentro mostrando aí, tá? Ele ajuda no movimento de flexão da perna, tá bom?
Eu vou mostrar só os principais, senão vocês vão ficar loucos aqui, que não é aula de anatomia de cinesiologia, mas só para vocês entenderem que existem 3 partes e a gente precisa fazer movimento para estimular tudo isso aqui. Não adianta estimular só esse aqui, que é o que a gente vê mais comumente as pessoas fazerem, né? O médio a gente ainda vê as pessoas fazerem isso aqui, ó, que é a abdução de quadril. Tá? Mas muita gente esquece de trabalhar o músculo do jeito correto em todos os planos e eixos. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para um conceito chamado amnésia glútea, tá? Alguém aí já ouviu falar nesse conceito? Quem me segue no Instagram sabe que eu postei recentemente sobre amnésia glútea. E, na verdade, eu adoro essa foto, né? Que tem um bumbum dentro da cabeça da pessoa. Mas, na verdade, a amnésia glútea é um termo que a gente usa para falar de um glúteo que não é que ele esqueceu como ele funciona. Na verdade, existe alguma mudança aí no seu padrão de movimento que faz com que a forma que você ative o músculo não seja adequada. Então eu até escrevi aqui, ó, é mito que o glúteo esquece como ele deve funcionar. Mas o que é verdade? Os glúteos eles podem estar de fato ou fracos ou inibidos por conta de uma mudança de postura que você fez, mudou um padrão de movimento e você começa a fazer aquele movimento, sei lá, um exemplo, usando mais a sua coxa do que o bumbum. Aliás, gente, isso é muito comum. Alguns de vocês conhecem o exercício afundo? Conhecem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui na apresentação. Essa câmera do meu computador não dá para baixar muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não consigo, mas ó, eu tô com uma perna na frente e uma atrás. E aí eu faço como se fosse um agachamento, tá? Eu desço e subo, só que eu tô com uma perna pra frente e outra atrás. Esse é o afundo, tá bom? Quem não souber o que é afundo, me pergunta depois que na live a gente conversa sobre. Mas ele é um exercício muito, muito bom para glúteo, certo? E aí, por que eu tô falando do afundo? Porque é muito comum, no caso do afundo em si, as pessoas sentirem somente o trabalho na coxa. Sente a coxa queimar muito, 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 mas não sente o bumbum, tá? Então, pode ser o caso de uma mudança de padrão, às vezes uma mudança de pisada, né? Uma mudança, uma alteração no seu eixo, que está fazendo com que você não ative esse glúteo da maneira correta, tá? Então, olha só, vamos tentar entender se vocês têm amnésia glútea. Tem um teste aqui que eu vou também pedir para vocês fazerem. Tá? Antes de fazer o teste, por que eu tenho causa... Eu já falei da postura, né? Mas outras causas comuns aí falando mais tecnicamente do que acontece num quadro de amnésia glútea, ela pode ser um conjunto de fatores, tá? Isso aí é uma coisa que vocês não precisam saber, porque isso é coisa mais para profissional da área, né? Mas só para vocês terem ideia de que o buraco ele é mais embaixo. Então pode ser que um conjunto de fatores como o encurtamento do quadríceps, que é a coxa, do iliopsoas, que é o músculo que eu ensinei na aula anterior, do tensor da fáscia lata, que é uma fáscia grande que passa aqui na lateral da coxa, da parte de trás da perna, da panturrilha, estejam causando uma mudança de padrão que faça com que você não consiga ativar o glúteo. Então, olha que coisa interessante. Então, Marina, quer dizer que se eu tenho encurtamento, eu não consigo melhorar a força do meu glúteo? Pode ser sim. Então vejam, gente, você quer melhorar? Vamos falar o português claro, né? O aluno chega para mim, eu quero melhorar a bunda, o que eu faço? E aquela bunda encurtada. Gente, tem que alongar, tem que equilibrar, tem que pôr na balança os exercícios de alongamento, liberação miofascial e força. Se você faz só força, se você não faz nada, esquece, tá? Não vai conseguir resolver o problema. Também posso ter aqui, ó, como causa, fraqueza de alguns músculos, ó, que eu mostrei para vocês. Glúteo médio, piriforme, estendimento. É muito nome técnico, vou nem ler isso aqui pra vocês, tá? E ó, falta de alinhamento, que é a questão que eu falei da postura.
Lembrando que isso pode vir lá do pé, então eu piso errado, não tô ativando o glúteo. Eu tenho o joelho, o quadril mal posicionados, desalinhados, também altera como eu mexo o meu glúteo. Perceberam que tudo, absolutamente tudo, tem a ver com a nossa postura, gente. Se não melhorar a postura, não vai melhorar a estética jamais, tá? E às vezes você até consegue um resultado estético, mas em algum momento da tua vida você vai sentir um probleminha. Vai ser uma hérnia de disco, vai ser uma síndrome do piriforme, tá bom? Só que eu não quero que você espere isso acontecer para ir procurar ajuda, tá? Estou aqui para isso. O método Fitness Flow está aqui para isso. E aí, vem o aluno, ó que bonitinha, minha aluninha chega aqui e fala assim: professora, qual é o melhor exercício para bunda? Vamos levantar peso. Uhul, faltou uhul. O que acontece? Realmente, os melhores exercícios para você hipertrofiar o glúteo, ganhar força e ter uma estética bonita, são os exercícios que você tem uma alavanca maior. Então, olha só, esse aqui é um exercício que eu estou mostrando aqui que chama levantamento terra. O carinha tá levantando um peso do chão, ele inclina para frente e aí ele sobe. Ele é um dos melhores exercícios para ativação do glúteo? Definitivamente. Agora, para você chegar a conseguir fazer um exercício desse, gente, tem tanto trabalho que vem antes, né? Olha só, tem aquele trabalho de core, tem o trabalho de conseguir melhorar a mobilidade da coluna para ela não ficar nem em hiperlordose, nem em retificação. Eu tenho que melhorar a postura da minha pelve, eu tenho que soltar tudo aquilo ali. Gente, tudo isso antecede o trabalho de força e de hipertrofia do glúteo, tá? Entenderam por que eu gosto de trabalhar com postura? E assim, particularmente, antes de eu mostrar esse exercício, vou contar uma coisa da minha vida agora, tá? Vou me abrir com vocês. Não faz muito tempo, se esse médico estiver na live, ele é super meu amigo, ele chama Dr. Lucas, tá? Tô falando de você, Dr. Lucas, ele nem sabe disso. Mas um dia eu cheguei no consultório do Dr. Lucas, que é um ortopedista, cirurgião de joelho, de quadril, né? Fiz alguns exames e aí eu contei para ele daquele histórico, que eu sempre tive dor na coluna, eu tinha dor no ciático, eu tive dor no joelho, tive tudo quanto é lugar. Mas eu tava contando para ele meu histórico, mostrando meus exames. E aí ele me fez ele me examinou e ele falou assim: Marina, você tem um desequilíbrio muscular gigante, você tem uma coxa, um quadríceps muito forte, e de fato eu sempre tive, porque o meu problema de coluna eu ia lá sentar, fazer alguns exercícios isolados, então eu conseguia desenvolver a minha coxa. Mas ele falou assim: mas o seu glúteo não existe, você não tem bumbum. E realmente, gente, o meu glúteo ele era atrofiado. E aí eu falei pra ele, assim: doutor Lucas, mas como é que eu vou fortalecer meu glúteo E olha que eu já era profissional da área aí, viu, gente? Não faz muito tempo isso, alguns anos, coisa de uns 7, 8 anos pra cá, sei lá. E eu falei, como é que eu vou fazer? Porque assim, todos os melhores exercícios de glúteo, que são os afundos, os levantamentos terra, esses que a gente inclina o tronco pra frente, que eu acabei de mostrar, eu não posso fazer. Eu não posso fazer porque eu tenho dor na lombar. Como é que eu faço para fortalecer o glúteo, né? E para equiparar a força e o tamanho do meu glúteo com a minha coxa. E eu fui para casa traumatizada. Eu saí daquela consulta com aquela frase dele, né? Sua bunda tá atrofiada. Imagina, gente. E aí, durante muito tempo eu fui desenvolvendo, né, esse trabalho para conseguir construir uma estrutura que fosse capaz de suportar carga e exercícios mais intensos, né, onde eu faço inclinação da frente, por exemplo, para depois treinar. E hoje, gente, eu faço tudo. Vocês sabem o que é tudo? Tudo é tudo. E não começou, não foi um processo. Eu não tô falando que você vai fazer exercício que amanhã você tá fazendo um levantamento terra. Não tô falando isso. Não estou prometendo isso para você. Até porque depende de muita dedicação. Mas eu digo que é possível, né? Então, teoricamente, todos os exercícios que são contraindicados para quem tem os problemas de coluna que eu tenho, eu faço. Eu faço e boto peso, viu, gente? Tá? Então, só que como que a Marina começou a criar essa base? Gente, é justamente com esses exercícios que eu tô mostrando pra vocês. É justamente com o meu método. O meu método, ele nada mais é do que o que eu fiz pro meu corpo e o que eu aplico hoje nos meus alunos, tá bom?
É o resumo de tudo isso. E aí, ó, vamos voltar aqui. Eu tenho um exercício muito bom que eu faço com os meus alunos para ensiná-los a inclinar o tronco para frente, a fortalecer essa musculatura paravertebral, o core, alongar o posterior de coxa, para prepará-los para exercícios mais avançados no futuro. Então eu ponho um cabo de vassoura, super simples, um bastão, cabo de vassoura, e mando a pessoa fazer a inclinação do tronco à frente. Lembrando aqui, gente, que se você estiver em crise, não faça isso, tá? A gente não faz nenhum exercício em crise, muito menos um movimento aqui como a inclinação do tronco à frente. Isso aqui é depois que você saiu da crise que você vai treinar comigo, combinado? Tá? E aí, olha só, eu gosto muito desse slide porque eu tô explicando e falando muito de cadeia posterior, né? A parte de trás do corpo, a parte de trás, os músculos de trás, as fáscias de trás do corpo. Mas existe uma relação direta entre a cadeia posterior, e aí eu tô falando das fáscias de novo, tá bom, gente? E da cadeia anterior. Isso aqui que tá escrito, ó, LSP é linha superficial posterior, então é uma camada superficial que passa em toda a parte de trás do corpo, uma camada de fáscia, e a linha superficial anterior, então uma camada superficial de fáscias que passa na parte da frente do corpo. Aqui eu devia até ter colocado, né, a fotinho. Essa aqui é a posterior, tá bom? Essa daqui. E aí, o porquê que tem a ver a relação de uma com a outra? Olhem aqui do lado essa imagem que tem aqui um veleiro, tá? A linha da frente e a linha de trás funcionam exatamente como um veleiro. Se eu afrouxo um lado aqui do tecido da vela, o que acontece com a outra parte? Você perde estrutura, certo? Então, para você ter equilíbrio, e você precisa tensionar os dois lados daquele tecido, daquela vela, para ela conseguir ficar em pé bonitinha, tá bom? Então, esse conceito do veleiro, ele funciona muito bem para vocês entenderem, por exemplo, o porquê que vocês têm que alongar as fáscias da frente e de trás para fazer um exercício que é muito bom para o glúteo, porque ó, eu estou inclinando o tronco para frente, certo? E ó, eu tenho que manter tanto a parte da frente quanto a de trás o mais esticado e tensionado possível. Mas não é um tensionado onde eu me encurto, é o excentricamente contraído, ou seja, eu estou numa postura que eu estou alongada, tanto à frente quanto atrás, mas eu estou fazendo uma contração isométrica, entenderam? Então, assim, mais uma informação, não tem como trabalhar tudo isso daí se a gente não integrar a parte da linha anterior. Olha que louco, eu amo isso aqui, tá? Depois que eu comecei a estudar, e eu sou especialista em fáscia, no consultório eu trabalho com isso também, mudou completamente a forma que eu prescrevo exercício, tá bom, gente? E aí que eu quis formatar o meu método, porque eu falei assim, pô, ninguém tá falando de fáscia. Agora tem um pouco mais de gente falando de fáscia, mas é um negócio que muitos de vocês nunca ouviram falar, né? Nem médicos, ninguém conta pra gente que isso aqui existe. E na academia também, né? Ninguém conta pra vocês que a gente faz exercício pensando nisso aqui, ou deveria, tá? Não dá pra ignorar a fáscia de jeito nenhum. Bom, e aí isso aqui, ó, esse vídeo eu mostrei na aula de ontem, eu vou repetir pra mostrar pra quem não viu o que acontece com as fáscias, principalmente dessa região aqui que a gente está falando do glúteo, certo? Então, ó, o glúteo, ele é vizinho dessa fáscia toracolombar, que é essa parte esbranquiçada que eu tô mostrando aqui, que eu tô circulando, tá? E ele é vizinho do posterior de coxa, né? Os isquiotibiais, ó, tem vários músculos aqui, o conjunto desses músculos nós chamamos de isquiotibiais. É muito normal, na grande maioria das pessoas, se eu não falar 99,9% das pessoas, tem encurtamento daqui até aqui, né? O posterior de coxa tá curto, o glúteo tá curto e a lombar também tá curta. Muito porque a posição sentada, aquilo que a gente já falou antes, né? A postura sentada vai encurtando essa musculatura e também vai nos fazendo perder força. O músculo tá, além de encurtado, tá fraco, tá hipotônico. E aí,
Como eu tenho uma situação de encurtamento, eu tenho o que eu chamo de bloqueio curto na fáscia. Então, olha só o que acontece com a fáscia dessas regiões, desse território aqui. Aí são fáscias que estão deslizando umas sobre as outras, elas deveriam fazer isso aqui, elas deveriam ser elásticas, essa é a fáscia saudável. Por algum motivo, encurtou e travou esse tecido. Então, é como se tivesse alguém ido lá, ó, com um grampeador e grampeou o tecido, tá? Ó, não mexe mais, não tem mais deslizamento, aquele negócio ali parou, tá bom? Esses buraquinhos é como se fossem os músculos tentando mexer o tecido que não vai, tá? E aí, o que a gente chama de bloqueio curto é quando o músculo ele encurtou, então aí ele tá alongado, tá vendo? Ó? Agora ele vai encurtar, encurtou. Aí nessa postura de encurtamento eu travei, tá? Então, é isso que acontece nessas regiões aqui que eu tô mostrando pra vocês, especialmente aqui na fáscia torácico-lombar. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa soltar tudo isso daí, ó, mostrando as causas, né, ó. A gente precisa soltar tudo isso daí e começar pela camadinha de fora, que é a fáscia. Primeiro eu solto a fáscia para depois conseguir liberar o músculo lá dentro, para depois fazer trabalho de força, tá? E aí, eu tenho uma foto aqui de antes e depois. Essa moça foi paciente minha, tá? E assim, eu não fiz nada demais aqui com ela, tá, gente? O que eu fiz? Eu simplesmente soltei um pouco, fiz alguns exercícios e manipulei ela um pouquinho com exercícios de fáscia pro bumbum. Olha no bumbum do lado esquerdo e olha no bumbum do lado direito. Vocês vão perceber que o bumbum do lado direito tá muito maior. Parece que ele ganhou volume. Parece que ela trabalhou aqui, que hipertrofiou o bumbum. E não, gente, foi só de soltar os músculos e as fáscias lá de dentro. Olha como melhorou a estética desse glúteo, só mexendo na fáscia, tá? É legal mostrar isso para vocês verem que o que eu tô falando é verdade. Tá bom? Então, precisamos treinar a fáscia e vai melhorar o bumbum, ok? Mais uma questão aqui que tá acabando a aula agora, tá? Falei que essa aula era mais rapidinha. Os estudos científicos mostram, tá? Que dependendo, quando a gente vai fazer, por exemplo, um agachamento, tá? O agachamento é um exercício excelente pro glúteo. Por quê? Porque eu tenho que fazer a extensão do quadril, então o glúteo médio está trabalhando bastante lá. Só que, para eu ter uma ativação efetiva, né, do músculo do glúteo, porque ele não é o único músculo que está trabalhando, tá? Os dois principais músculos aí são o quadríceps, que é a frente da coxa, e o glúteo. Para o glúteo entrar na jogada e ter uma contração boa, gente, eu preciso quebrar, isso aqui, ó, quebrar a paralela. O que é quebrar a paralela? Eu preciso chegar com o meu bumbum no agachamento, pelo menos no ângulo de 90 graus aqui, ó, da coxa com o joelho. Daqui para baixo, a ação do glúteo é muito maior. Ah, Marina, então quer dizer que para eu trabalhar mais o glúteo eu tenho que descer bastante, eu tenho que fazer um agachamento com bastante amplitude. É verdade. Só que não é todo mundo que pode. Por quê? Ah, porque o joelho está instável. Ah, porque quando eu desço bastante, eu arredondo as minhas costas, então eu gero compressão na minha lombar. Eu não tenho força o suficiente no meu core para conseguir descer tudo isso. Então, mais uma vez, o trabalho de core, de postura, de pisada, né, de alinhamento, ele antecede o trabalho de força. Não adianta você querer agachar até embaixo sem fazer aquela base, gente, tá? Tem todo um trabalho antes para você conseguir chegar nesse ideal, que aí sim você vai ter mais resultados estéticos. Por isso que é tão difícil da gente trabalhar o bumbum, deixar o bumbum durinho, hipertrofiado, se for esse o seu objetivo, porque eu só estou explicando, pode ser que você não queira isso. O mínimo, que aí não é uma questão de querer, é deixar esse glúteo funcional, tá? Se ele tá bonito ou feio, que o mais importante é que ele esteja funcionando, tá? Então tem que trabalhar para quebrar a paralela. Ontem eu fiz esse teste com o pessoal na aula, que é um teste de agachamento na parede, tá? E esse é um teste bem legal também de ser feito, porque ele mostra várias restrições que a gente tem de encurtamento quando a gente vai agachar,
Então, não vou parar muito nesse slide, mas basicamente você chega bem pertinho da parede, tá? Você pega a distância assim de um pé seu da parede e aí essa é a distância que você vai ficar com os dois pés unidos. Põe as duas mãos lá pra cima e tenta agachar sem arredondar as costas. Vocês vão ver que vão ter dificuldade, não pode olhar para baixo, né? Tem que manter o olhar no horizonte. Vocês vão ver o quão difícil é descer aqui e chegar na paralela, tá? Eu quero só ver vocês treinarem para chegar na paralela que nem eu tô aqui, ó, sem compensar o tronco. Isso aqui é difícil, isso aqui requer equilíbrio e força de vários músculos, tá? Que estão sendo usados na hora de fazer o agachamento. O agachamento é um exercício extremamente integrado, tem muita coisa aqui trabalhando, tá? Façam depois, quem não fez ontem, para testar. E aí o teste que eu quero mostrar aqui hoje, esse teste assim é específico da aula de hoje, e vocês podem fazer também, dá para vocês fazerem adaptado, aliás, eu já estou mostrando o teste adaptado, tá bom? E vocês vão precisar, chama Step Down Test, é como se você estivesse descendo uma escada. Você pode fazer esse teste, inclusive num degrau. Se você tiver escada aí na sua casa, onde você tiver, você pode usar um degrau. Mas o protocolo, ele é com um step que a altura fica entre 15 e 20 centímetros, tá? A altura desse bloquinho aqui. E aí, como que é o teste, tá? Você pode fazer de frente ou de lado. O teste mesmo, existem os dois, tá? Eu gosto de fazer o teste de lado. O que vai acontecer? Você vai tentar, ó, fazer um movimento de encostar o seu calcanhar lá na frente, ó, no chão. Aqui ele tá adaptado, tá com uma altura menor, né? Mas, vamos botar o pé de novo. Você vai tentar agachar e encostar a pontinha do calcanhar lá no chão, tá bom? O que acontece aqui? Aqui a gente consegue, quando a gente faz esse movimentinho aqui, a gente consegue perceber várias compensações que acontecem no corpo, tá? Que indicam aí desequilíbrios musculares. Então, por exemplo, olhem agora aqui do lado direito. Eu tenho um problema que quando eu faço o movimento, o meu joelho ele roda assim para frente, ó, para dentro, perdão, rotação medial. Estão vendo, ó? Vou pôr de novo. Essa é uma compensação muito comum e ela indica uma fraqueza do músculo do glúteo, principalmente do glúteo médio, tá? Que é essa parte daqui que eu tô mostrando, ó, tá? Então, eu já fiz o teste, vi que meu joelho faz isso, vamos treinar glúteo médio, né? Agora, existem várias compensações. Uma outra compensação que eu quero que vocês prestem atenção é assim, a pelve de vocês, ela tem que estar retinha. Se você faz o teste e o quadril faz assim, ó, um lado fica mais alto que o outro, também é um sinal de desequilíbrio, também é um sinal de fraqueza no glúteo médio. Lá no começo da aula eu mostrei que o glúteo médio ele fazia essa função de estabilizar o quadril, tá? Então, eu gosto muito desse teste para a gente avaliar e vocês vão sentir que já é um exercício, tá? Ah, mas que exercício eu faço? O próprio Step Down Test é um exercício para vocês treinarem essa musculatura, tá bom? Ah, Marina, e o que costuma acontecer quando eu tenho esses músculos do bumbum inativos ou inibidos, quando falta força? Olha, além dos problemas de estabilidade no quadril que podem refletir lá para a coluna, como eu dei o exemplo da escoliose, muito provavelmente você possa desenvolver aí dor no joelho, né? Porque você tem uma instabilidade, o músculo que segura ali para o joelho não rodar não está funcionando. Você tem um aumento de pressão na patela, né? O joelho valgo é esse joelho que vai para dentro, tá? É o nome técnico. E o pé, muito provavelmente, ele vai fazer isso aqui, ó. Pé em pronação é quando você roda a pisada, o tornozelo faz isso, tá bom? Então, são várias compensações e o resultado muitas vezes é uma dor no joelho, tá? Tem que fortalecer. Eu coloquei aqui no cantinho uma foto... Ah, peraí, volta. Tá vendo essa menina aqui, ó, que ela tá fazendo um agachamento isométrico e ela tá com uma borracha acima da linha do joelho? Então, esse é um exercício que eu gosto muito de dar para os meus alunos quando eu percebo que eles têm esse valgo dinâmico, que eles fazem essa compensação quando o joelho tá bambo, tá? Que aí eu já vou
colocar uma tensão, vou melhorar a ativação desse glúteo médio, tá? E aí a pessoa vai alinhar esse joelho de uma forma melhor e vai ao mesmo tempo fortalecendo essa lateral aqui do bumbum, tá bom? Só um exemplo. Mas eu me preocupei em mostrar muitos exercícios, e essa é a parte final da nossa aula pra gente ir pro sorteio, gente. Ó, esses exercícios todos são com o peso do próprio corpo. Por quê? Porque no Fitness Flow, no meu método, a gente só trabalha com peso corporal, tá? O foco não é trabalhar com sobrecarga. Ai, meu Deus, calma. Peraí que aconteceu um problema aqui. Deixa eu voltar. Eu estava, acho que nesse slide, né? É. Ou nesse, não, nesse. Volta. Então, gente, todos esses exercícios, eles ajudam para o fortalecimento do glúteo, né? E são, ó, peso do próprio corpo, body weight, tá certo? O que mais que nós temos aqui de exercícios? Ai, Marina, mas não deu tempo de eu ver. Lembra que eu vou mandar o PDF para vocês, gente, com algumas sugestões, tá? Ó, esse é um exercício um pouquinho mais avançado, mas eu coloquei ele aqui porque você não precisa de equipamento. Você pode se adaptar, né? Usar um banco, um suporte, e aí é uma sobrecarga muito maior. Você não pode estar com problema de coluna, não é indicado para quem está com problema de dor lombar, tá? Mas é um excelente exercício para o glúteo, tá bom? Que mais que temos de exercício com o peso do próprio corpo? Ó lá, tudo que a gente faz no Fitness Flow, gente. Vocês reparem que assim, o Fitness Flow eu tô trazendo exercícios, são coisas que são da yoga, tem coisas que são do treinamento funcional, da base da musculação, tem coisas que vêm do pilates, tá? Vou dar destaque aqui, ó, o afundo, ó, que eu quis mostrar pra vocês. Esse aqui é o afundo, gente, ó. Tá vendo? Aqui ela tá com um slide na perna de trás para melhorar a ativação da perna da frente. Esse é aquele exercício que eu falei que muitos de vocês fazem e não sentem o bumbum trabalhar, sentem só a coxa, tá? É muito comum isso aqui acontecer. A gente precisa organizar a postura para você conseguir fazer o afundo sentindo o glúteo ativado do jeito certo, porque é um dos melhores exercícios para o bumbum, tá? E quero comentar também desse exercício aqui, ó. Esse exercício, qual que é a questão dele? Ó, ele é um exercício de equilíbrio, tá bom? Dependendo da modalidade, o exercício muda de nome. Mas por que eu tô falando dele? Ele é um exemplo daquele exercício que a gente tem que ativar a linha da frente e a linha de trás do corpo. E como a gente tem uma questão aqui de instabilidade, né? Tem a questão do equilíbrio, o glúteo médio, ele trabalha muito mais. Sempre que eu quero trabalhar a parte dos músculos estabilizadores, e o glúteo médio é um deles, eu coloco um componente de equilíbrio. Se eu quero trabalhar um pouquinho mais de força e dos movimentos de extensão e abdução simples do quadril, aí eu vou em base firme, tá? Então, mais uma informação, é legal a gente trabalhar exercícios na base firme e exercícios que tenham instabilidade. Os dois juntos compõem um bom trabalho, uma boa rotina de exercícios para o glúteo, tá? Então, ó, isso daqui basicamente é o resumo da aula de hoje, tá bom, gente? Ó, o que eu acabei de falar, que a gente tem que trabalhar a função estabilizadora junto com a parte de força estática, que a gente não pode separar o cuidado, né, da lombar e do glúteo. A lombar ela tem que estar muito forte, o core como um todo, para conseguir treinar bem o glúteo. Né? Que não existe estabilidade quando a gente inclina o tronco se a gente isola a cadeia anterior e a posterior de fáscia. E que a gente precisa quebrar a paralela ou trabalhar para quebrar a paralela no agachamento para a gente conseguir treinar melhor o glúteo. Caso contrário, se você não consegue isso aqui, aí você vai precisar compor o seu treino com alguns exercícios isolados, tá? E aí a gente cria uma estratégia para isso, mas é só um adendo. Perguntas! Muito bem, chegou aquele momento. Deixa eu tirar da tela aqui.